Alexandre de Moraes está à beira do fim. O que estamos assistindo nos últimos dias é o começo de um desfecho que poderá terminar com impeachment, perda de poder e provavelmente prisão. O fato é que o cerco parece estar se fechando. E no meio desse terremoto político, surge uma voz inesperada. Malu Gaspar sobe o tom. E não foi em qualquer lugar. Foi ao vivo na Globo News. Sem hesitar, ela disparou. Abre aspas. Se você acessa os dados de 140 pessoas, é porque você não sabe o que está procurando. Isso é pesca probatória. Esse inquérito só serve para o ministro fazer o que quiser, sem que ninguém coloque freios. Uma acusação direta. Uma crítica que atinge o coração do inquérito conduzido por Alexandre de Moraes. E quando esse tipo de fala começa a ecoar dentro da própria grande imprensa, o sinal é claro. Algo mudou. Durante anos, Moraes foi visto como intocável, blindado, inquestionável. Mas agora a narrativa começa a virar. Reportagens mais duras, questionamentos mais explícitos. Críticas que antes ficavam nos bastidores agora são feitas diante das câmeras. Estaria o sistema preparando a saída? Ou estamos apenas vendo uma disputa de poder ainda maior acontecendo por trás das cortinas? A pergunta que não quer calar. A imprensa finalmente decidiu enfrentar o autoritarismo? Ou está apenas reorganizando o tabuleiro, sacrificando uma peça para preservar o jogo? Agora eu quero saber de você. Estamos assistindo ao começo do fim? Ou isso é apenas mais um capítulo de uma guerra muito maior? Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, porque a sua opinião agora importa mais do que nunca. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo, não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Fishing Expedition, já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish, não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca probatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu. Né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo vítima, relator, juiz e sei lá mais o que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então eu acho que já passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, já desde aquela época já não caía bem. Agora então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news, esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele? Virou investigado. Ele fala autoridades da República, porque até autoridades da República, pra... exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar altas autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele? Apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe?
ter que tomar o depoimento por causa disso, porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube pela nota da Unafisco que foi por causa das declarações à imprensa, realmente... Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem muita... ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito, que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda a entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Você falou, né? Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa saber disso e escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que falamos hoje. Eu quero saber o que você pensa. Um grande abraço e até a próxima!